Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, ó. Salve, galera do Pro Enem, pedindo bênçãos, entidades do tempo, para falar com vocês hoje sobre Flamengo 2, Vasco 0. Esse é meu palpite, tamo lá. É uma maldade eu não poder ver o jogo hoje, mas aí a maldade ficou maior quando eu cheguei aqui e vi o Leandro Vieira. Tá aqui, coitado, também não vai poder ir pro Maracanã hoje, tá junto comigo, preso ao trabalho. Ó, não quero saber de chat falando sobre o jogo, tá? Não vou nem olhar pro chat hoje, que é pra não me desconcentrar, porque o foco hoje é falar sobre a vida desse pequeno, grande homem chamado Napoleão Bonaparte. Vocês sabiam que Napoleão, por uma questão de quase um ano, não nasceu italiano? Pois é, Napoleão nasceu em Córcega, uma ilha que foi comprada pela coroa francês um ano antes dele nascer. Então ele nasce francês, ele nasce de uma família nobre francesa, mas, pô, a família inteira italiana, avô italiano, vizinho italiano, amigo italiano. Então ele falava um francês meio italianado. E junto com a sua baixa estatura, Napoleão não tinha nem 1,60 m, ele sempre sofreu bullying na escola. E aí pensa bem, se ele é nobre, qual é o tipo de escola que o Napoleão frequentou? Escola militar, né, pessoal? A escola Brunet-le-Château. Adoro esse nome, olha lá. É uma espécie de AMAN da França que formam os oficiais do exército. Napoleão tinha uma paixão por duas disciplinas que não tem nada a ver. Ele era apaixonado por história, que eu compreendo perfeitamente, e a gente vai ver várias referências dele no Egito, referências ao Império Romano, com o Arco do Triunfo, com as Folhas de Louro. Mas era muito bom em matemática e física, que na verdade era uma coisa só. E foi essa especialidade que fez com que ele se transformasse em um dos maiores gênios no manuseio da artilharia, especificamente com tiros de canhão. E vocês sabem que em 1792, o rei Luís XVI da França tentou fugir, lembra? Durante a Revolução Francesa. E aí capturaram ele. E a Prússia e a Áustria, porque a Prússia o Leopoldo II era irmão da Maria Antonieta, que estava presa, invadiram a França. E foi aí que o irmão de Robespierre chamou os Bonapartes para lutar pela França e eles aceitaram. Então, com apenas 23 anos de idade, Napoleoncito saiu de um jovem tenente e virou general de brigada. Começa, então, uma das mais extraordinárias carreiras militares da história. Napoleão tratou de perseguir os austríacos e de espancá-los, de bater e de expulsá-los. E ele, com 25 anos, liderou o famoso cerco a Toulon, esvaziando o armazenamento de munições dos austríacos e oficialmente obrigando a Áustria a ir embora da França, transformando ele em uma espécie de celebridade. Em 1795 ele tem que voltar para prestar esclarecimentos depois do golpe do 9 do Thermidor. Para quem não lembra, foi o momento que Robespierre foi guilhotinado e os girondinos voltam ao poder. E aí os girondinos, quando voltam ao poder, eles chamam Napoleão para conversar, como quem diz, qual foi?
tu é esquerdista? Tu é jacobino? Tu é desses caras? E Napoleão falou, não, pô, eu sou general francês e luto pela França e eu tô aqui para defender o país. Não é para lutar nem pela direita nem pela esquerda. E aí o pessoal entendeu que, pô, não faz nenhum sentido deixar, né, o Neymar fora da seleção, pô. Bota Napoleão de volta para lutar e ele resolveu, então, atacar a Áustria, agora não mais na França, mas fora da França, na campanha da Itália. Território que ele tinha ali, um motivo pessoal, porque tu sabe que Napoleão se considerava mais da metade italiano. Cara, olha que bizarro. A Áustria dominava toda a região de Veneza, toda a região de Lombardia, pegando as ricas cidades de Milão, Turim e Veneza. E Napoleão quer libertar os austríacos, porque afinal essa galera aqui fala alemão, né, cara? Eles são germânicos. E essa galera aqui é todo mundo latino, no capite mamma mia. Vamos contabilizar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 batalhas vencidas, tudo isso antes dos 30 anos. Nenhum país do mundo apanhou tanto para Napoleão como o Império Austríaco. Foram só eles, apanharam mais de 20 batalhas diferentes, é surreal. Os caras foram amassados por Napoleão. E aí ele desembarca em Veneza, se transformando no grande libertador italiano. Napoleão começa a desenvolver essa história de que ele é invencível. Em 1798, girondinos estão no poder ainda da França, e ele pede e tem autorização para fazer uma expedição agora, não mais fora da França, mas fora da Europa. É isso mesmo. Napoleão vai se dirigir ao Egito. Por quê, professor? Porque a Inglaterra estava lá. E a Inglaterra já tinha roubado a Pedra da Roseta, a Inglaterra já tinha roubado a máscara mortuária de Tutankhamon, e Napoleão falou, pô, a gente vai ficar aqui de bobeira? A Inglaterra está fazendo o que ela quer, roubando tudo, e a França não vai ter nada? Não. Vamos para lá. O que Napoleão não esperava é que o Lord Nelson, que é uma espécie de Napoleão do Mar na Inglaterra, uma figura idolatrada pelos ingleses, sabendo que os franceses se aproximavam com uma esquadra imensa, ele ataca a esquadra de Napoleão e quase Napoleão morreu, cara. Esse quadro aqui mostra, Napoleão, na M, voltando, mas sobreviveu. E essa charge da época mostra o Lord Nelson. O Lord Nelson é engraçado porque ele é tipo um pirata, né? O maluco, ele perdeu metade do pé, ele perdeu a mão direita, ele perdeu o olho esquerdo, então ele tipo era um Frankenstein. E aí tá ele aqui, com esses monstros do mar, que são os franceses, olha a cor da bandeira, e ele mata um e os caras cospem 10. E para onde que eles estão indo? Para o Nilo. E para onde eles vão? Para as pirâmides. E é exatamente o que acontece. E aí Napoleão Bonaparte coloca suas tropas ao redor das pirâmides, como quem diz, agora Inglaterra, para tentar roubar, vai ter que vir aqui. E aí, pessoal, fica escancarado essa dicotomia de que Napoleão é invencível na terra e a Inglaterra é invencível no mar. Napoleão vence a Batalha das Pirâmides e meio que faz assim, tira o olho, meu irmão, que agora o Egito é meu, é meu. Entenderam a ideia? Bom, para azar da Inglaterra, as riquezas estão onde? Estão em terra, né, pessoal? Isso aqui é um filme gravado sobre Napoleão na década de 80. A esfinge naquela época estava assim. Olha como é que ela está hoje. Já foi totalmente escavada. Irado, né? Aqui a pirâmide de Kéops. Já mostrei para vocês esse monumento na primeira aula que a gente teve. Napoleão roubou tanto que ele roubou até o obelisco, Olha lá. Está lá em Paris. A Pedra da Roseta, que está em Londres. Isso aqui está no Louvre, a mini esfinge, o escriba. E como se já não bastasse o Museu do Louvre, que fica na França, ser um museu com a maior quantidade de acervo egípcio do mundo, os caras me fizeram uma pirâmide em frente ao Louvre. Isso aqui é o Museu do Louvre, é o palácio. E aqui era um chafariz grandão, bonitaço. Olha que vagabundo fez, mané. Botaram uma pirâmide, cara. Como quem diz, tu quer conhecer o Egito? Venha para Paris. Ou seja, tu não vai para o Egito não, meu irmão, vai para a França. Debochados, né, cara? Mas a pirâmide é bonita, sem dúvida alguma. Agora vamos lá, que foi aonde eu parei com vocês na nossa última aula.
Por favor, meu diretor. Muito obrigado. Galera, quando os girondinos voltaram ao poder, vamos lembrar que eles chegaram ao poder em 1791, com a ajuda do povo, perderam em 92 porque o povo proclamou uma república com os jacobinos, e aí os jacobinos acabaram perdendo a cabeça, na verdade, cortando a cabeça, né, dos outros, no chamado terror, e aí perderam o poder no golpe do 9 Thermidor, que o Robespierre foi guilhotinado. Então o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, essa última fase é uma fase burguesa, é uma fase dos girondinos, aonde eles vão acabar com quase tudo o que os jacobinos fizeram. Voto universal? Não, agora é voto censitário. Tem tribunal revolucionário? Não, tribunal normal. Tem lei do preço máximo? Não tem mais. Tem lei da reforma agrária? Não tem mais. Só não restabelecer a escravidão. De resto, não é mais liberdade, igualdade e fraternidade, agora é liberdade, igualdade e propriedade. Mas vocês acham mesmo que a França vai se tranquilizar? Não vai, cara. Então você vai ter tentativa de golpe de precursores do socialismo, chamada conspiração dos iguais. Você vai ter uma tentativa de golpe dos nobres, chamados de ultra-realistas, bizarro também. Vai ter uma tentativa de golpe dos antigos jacobinos. Então a instabilidade estava tão grande que a França estava na merda. E aí são os próprios girondinos, quer dizer, um grupo pequeno deles, especialmente um cara chamado Emmanuel Sier, que vão ter uma ideia. Porque eles entendiam o seguinte, você pode ser girondino, jacobino, cordeliano, raivoso, rico, pobre, nobre, clero, mas se você é francês, irmão, não tem como, nesse momento, você não estar espantado com Napoleão. Napoleão ele é uma figura amada por todos, porque ele está virando uma lenda viva. Então, se os girondinos chamam Napoleão para governar, os jacobinos não vão gostar. Vão falar, pô, Napoleão se juntou com os errados. Mas se Napoleão dá um golpe nos girondinos, aí os jacobinos batem palma, o povo bate palma, o clero bate palma, porque ele está derrubando os caras. Mas é uma derrubada combinada. Entenderam? Emmanuel Sier chega e fala, um burguês girondino do diretório, Napoleão, toma o poder, derruba a gente, assume, mas depois você faz um ministério só com os girondinos. Que a gente não vai nem mais chamar de girondino, para não ter mais problema. Aí você chama 2 consultores, que sou eu e outro cara. Então é assim que Napoleão vai marchar triunfalmente sobre Paris, a população vai, ó, meu herói, vai lá, derruba eles, e aí ele invade o parlamento, olha e fala, nem girondinos e nem jacobinos, quem manda essa porra agora sou eu. E esse é o chamado golpe do 18 Brumário. Na prática, de maneira didática para vocês, é o fim da Revolução Francesa. E é o início da nossa aula de hoje, a chamada Era Napoleônica. Mas a real é que o Napoleão Bonaparte, ele está fechado com a burguesia, ele está fechado com os girondinos, mas ele é fechado também com os ideais da Revolução, com a liberdade de expressão, com a propriedade privada, com a igualdade jurídica. Então agora começa a Era Napoleônica. E ela é dividida em 2 fases, pessoal. O que a gente chama de consulado, aonde Napoleão é o quê? Cônsul, e os 2 consultores dele são antigos girondinos, o que demonstra o quê? Que ele é fechado com a burguesia. Olha lá, o próprio Sieyès vira um cônsul, aliás, um consultor de Napoleão, para lá na frente ele virar império. Ele virar imperador. Beleza? Mas vamos lá, pessoal. Esses primeiros 5 anos de governo, a grande intenção de Napoleão Bonaparte é estabilizar a França. Ainda não é o Napoleão conquistador do mundo. É Napoleão que quer acabar com a inflação, gerar emprego, aumentar consumo, industrializar a França, crescimento econômico, beleza? Então, para ele fazer isso, ele sabe que ele não pode ficar em guerra, porra. Porque se ficar em guerra o tempo inteiro, não vai rolar. Então ele faz um ataque fulminante à Áustria, vence na Batalha de Marengo, essa batalha aqui, onde ele derrubou com seus canhões 2 torres da cidade, uma coisa impressionante, e fala, Áustria, ou você assina agora uma trégua, ou eu vou bombardear Viena. E aí a Áustria fala, tá tranquilo. Então ele pacifica as relações orientais. Dá para tirar essa onda com a Inglaterra? Não dá. Porque a Inglaterra é uma ilha protegida pela melhor marinha do mundo
e pelo melhor almirante, que é o Lord Nelson, o Caolho, Capitão Gancho. Então Napoleão propõe uma trégua. Inglaterra, vamos fazer uma trégua? O que é uma trégua? Uma paz provisória. Vamos parar de fazer guerra agora. A Inglaterra sempre topa. Porque a Inglaterra sabe que a guerra não é bom para os negócios. Então eles vão lá e fazem uma trégua, apertam as mãos, cada um com um punhal para trás. É uma paz, mais uma vez, provisória. Mas é a primeira vez em 10 anos que a França não está em guerra. Então, ó, ele estabiliza a coisa dentro fora da França. Internamente, Napoleão também quer solucionar os problemas. Quais são as duas classes que mais foram perseguidas pela Revolução? O clero e a nobreza, não é isso? Então o que Napoleão faz? Papa Pio, vamos fazer o seguinte, você tem que entender que os tempos mudaram, o Estado é laico, as propriedades da igreja foram confiscadas, mas a França é católica. E a França está sentindo falta da igreja. Você pode restabelecer as missas, os cultos, as catedrais de boa, desde que você jure lealdade ao novo governo. E aí Papa Pio falou, ou é isso ou é nada. Porque eu estou afastado há maior tempão. Então ele concorda com Napoleão, assinando a Concordata de 1801. Papa Pio fala, beleza, o catolicismo é a religião oficial, então. Napoleão falou, tudo bem, mas vai pagar imposto, Estado laico. E é mais ou menos o mesmo papo para a nobreza. Galera, nobreza, você que está escondida, você que está fugida, você que está exilada, pode voltar. Papai Napoleão garante que ninguém vai fazer nada com vocês. Napoleão quer que a nobreza volte, porque Napoleão está fazendo o maior exército do mundo. E ele quer que venham os coronéis, ele quer que venham os majores, ele quer que venham os generais, que são nobres, se ligaram? Que estão por aí, cara, escondidos. Então é esse o momento que boa parte da nobreza volta, o que a gente chama de nobreza emigrada, uma galera que volta muito porque querem lutar com Napoleão, e outra galera que não volta, que é leal aos Bourbons, à monarquia, ao absolutismo, e que não concorda com esse modelo liberal que Napoleão está estabelecendo. Beleza? Por favor, meu diretor. Agora, tudo que Napoleão quer fazer, crescimento econômico, pagar dívida externa, industrializar, tem que ter dinheiro, concorda? Então, mano, um país que não pode mais fazer empréstimo, que não pode mais aumentar imposto, como é que você consegue grana? Vende o que tu tem. Os americanos já tinham iniciado a sua famosa marcha para oeste e estavam em direção à Flórida, desculpa, em direção à Califórnia. E aí no meio do caminho tinha um território gigantesco da França chamada Louisiana. A França é brother dos Estados Unidos. A França ajudou os americanos na independência. Então os americanos não vão, sacanear. Ofereceram um bom valor de compra e Napoleão vendeu. Os americanos dobraram o território deles e agora Napoleão tem dinheiro suficiente para criar um banco próprio. Até hoje é o Banco Nacional da França. Isso aqui é o exterior, mas olha o interior. Filhão, parece até o Palácio de Versalhes. Napoleão, além de criar um banco, ele cria uma moeda, que foi a moeda francesa até agora, até a transformação para o euro. Até 1997, a moeda chamava o franco. E o franco que mais valia, obviamente, era um Napoleão. Se ligaram? Cara, Napoleão Bonaparte, então, fortaleceu a moeda muito antes de New Deal, cara. Ele começou a fazer obra pública para tudo quanto é lado, para gerar emprego, para gerar consumo. Vai criar liceu, vai criar escola, vai fazer reformas importantes. Fez uma nova Constituição. Mas o mais importante de tudo que ele fez foi o Código Civil Napoleônico. Eu vou te falar, isso é o que mais cai no vestibular. Quando cobra Napoleão é o Código Civil, porque ele mesmo escreveu nas suas memórias a seguinte frase: mais importante para a história do que meus feitos militares será o meu código. Ele mandou essa. Qual é a realidade desse código, pessoal? É um código liberal que reafirma todos os direitos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Lá de trás, lembra? Lá quando derrubaram a Bastilha, os deputados fizeram uma declaração, e nessa declaração tinha liberdade de expressão, direito à propriedade.
agora é tudo isso consolidado e ampliado, como casamento civil, como defesa da educação pública. De todo o código liberal, só tem um ponto que é conservador. Ele restabelece a escravidão na colônia. Por quê? Professor, você sempre falou que a burguesia não gosta da escravidão. Concordo. A questão é que o Haiti tá matando o francês pra cacete. Lembra que eu falei pra vocês? O Haiti tá fazendo o quê? Tá empalando os caras. Bambu na cumbuca. Lembrou? Então Napoleão fala, vou escravizar geral, não escravizou porra nenhuma. A revolução vai permanecer até a independência total. Agora, tirando esse aqui, todo o resto é um código liberal. Então se liga, Napoleão Bonaparte, ele vai passar por mais de 20 capitais europeias, mano. E por onde ele passa, ele joga o Código Civil. Por onde ele passa, ele implementa esse código. Então o que acontece é o seguinte, uma grande propagação do liberalismo, mesmo depois de Napoleão. A real é o mundo não vai ser mais o mesmo depois dele, entenderam? E não é só por conta dele, é por conta do Código Civil. E aí sabe o que eu acho interessante, cara? É que a gente chega em 1804, Napoleão implementou o código, fez escola, fez liceu, vendeu Louisiana, fez o banco, fez a moeda, gerou emprego, cresceu a economia, pacificou as relações sociais. E aí ele olhou para a França, que em 10 anos de revolução não resolveu nada, e ele em 5 anos de governo resolveu, e ele pensou assim, eu sou foda. É isso. Só que, pô, eu não quero ser cônsul. Quem é que lembra de cônsul na história? Quantos cônsules vocês lembram aí? César, Augusto? Ele quer ser imperador. Mas como é que o cara quer ser imperador se ele acabou de fazer um código liberal? Ele acabou de assinar um código todo legal. Então ele vai dar um jeito. Napoleão Bonaparte vai ser o primeiro imperador democrático da história. Ah, qual é, professor? Como assim? Ele pergunta ao povo, pô. Ele convoca um plebiscito e ele pergunta, bom povo francês, vocês querem que eu me torne vosso imperador? E 78% dos franceses responderam, oui, sim, Napoleão, nós queremos, pô, queremos o liberalismo, mas queremos a coroa na tua cabeça, pô. E aí Napoleão falou, então tá bom. Se ligaram? Ele perguntou, cara, se o povo quer que ele vire imperador, por que não? Então ele manda, ó, Papa Pio quer coroar o futuro imperador da França? Papa Pio falou, agora. Ó, vou fazer uma pergunta pro chat aí, hein? Vamos ver. Exatamente 1000 anos atrás, 1004 anos atrás, na França, foi coroado o primeiro imperador nas mãos de um papa. E daí começou a tradição do papa coroar o imperador. Quem foi esse cara? Valendo, por favor. Tá bem atrasado, né? Boa! Temos o vencedor, o Wesley Stifler, monstro. Boa, mané. Ó, ano 800, no dia 25 de dezembro, o Papa Leão coroou Carlos Magno, foi o primeiro imperador. Então, na cabeça do Papa Pio, era restabelecer essa tradição tão poderosa, né, da monarquia com a igreja. E aí ele, meu irmão, mandou fazer Notre Dame, tapeçaria pra tudo quanto é canto, e lá em cima tudo ornamentado, e o corcunda, blém, blom, blém, blom. 20 mil pessoas do lado de fora se espremendo só pra ver Napoleão chegar. E Napoleão deixou o Papa esperando 2 horas. O Papa e os mais de 2 mil convidados que estavam lá dentro. Lá dentro. E aí lá dentro todo mundo no silêncio. Tipo, meu Deus do céu, que ele vai chegar? Tô morrendo de fome, meu amor. Daqui a pouco todo mundo... Todo mundo levantou e falou, o homem chegou, o homem chegou. Meu irmão, quando abriram a porta, Napoleão tava assim, cara. Como um César com folhas de louro, mas não é de louro, não. É de ouro. Acho que vai botar a plantinha. Mandou um N de Napoleão em diamante, ó. Muito antes de 50 Cent, de qualquer rapper americano. Já botou logo o Nzão aqui pra mostrar quem é ele. Camurça,
veludo, enfim. O maluco estava custando ali 0,5% do PIB francês. Josefina também, belíssima, o maluco, a cara do poder. E aí ele vai, se ajoelha, cerimônia, daqui a pouco o Papa vai. Quando vai pegar a coroa, ele fala, agora não, Papa. Papa Napoleão, agora a parte mais importante, eu vou fazer a sua coroação. Não, Napoleão. Napoleão, sai daqui, Papa. Sai, Papa Pio. A Papa Pio falou, saiu, não entendeu nada. Ele pegou a coroa menor, olhou pra Josefina, já tinha combinado com o mozão, né? Mozão. Pegou a saia, se ajoelhou, ele deu um passo à frente e diz, agora declaro-te Imperatriz de la France. E coroou Josefina. Vagabundo já ficou sem entender nada. Falou, que isso, brother? O cara tá achando que é o Papa, ele coroou a própria mulher. E quem é que vai coroar ele? Aí, meu mano, ele vem com a coroa boladona, aponta aos céus, olha para todos os seus súditos e diz, agora declaro-me Imperator de la France. E ele se coloca a coroa, dizendo para o mundo inteiro e para a história inteira, quem deu o poder a mim fui eu. Eu estou acima da igreja, acima do Papa, acima de todo mundo. E aí começa o Império Francês. Napoleão, como imperador, ele tinha dois sonhos. Primeiro, consolidar a fama de melhor general de toda a história. E segundo, ele queria fazer uma revolução industrial no seu país. Para ele promover essa revolução industrial, ele tem que tirar da Inglaterra o mercado consumidor dela. Ele tem que tirar dela os seus compradores, os seus clientes. Então ele vai atacar a Inglaterra sem declaração de guerra, sujo. Vai atacar a Inglaterra com uma esquadra gigantesca, mas em Trafalgar, Lord Nelson, o pirata caolho, o brabo, meu irmão, faz uma organização em forma de flecha, tá vendo aqui os navios que vão quebrar as defesas francesas, vai abrir, vai colocar navio rodando, atirando canhão pra tudo quanto é lado. O maluco tirou onda demais e venceu Napoleão Bonaparte. Então, assim, o começo do Império de Napoleão já foi, igual o Lord Nelson, manco, né? Porque já começou perdendo. Mas vou te falar, nem tudo foi má notícia. Porque a batalha tinha acabado, Lord Nelson estava procurando sobreviventes, quando ele olhou, Jeremias, pau! Atirou no Lord Nelson e finalmente o Lord Nelson morreu, depois de perder tantos membros. Ah lá, isso aqui é a Nelson Square, o que mostra grande referência ao Lord Nelson. Olha lá o tamanho da coluna. Lord Nelson lá, sem olho, sem mão, sem pé, mas olhando para o futuro da Inglaterra. Então o que acontece, mano? A Inglaterra vai convocar geral, vai falar assim, ó, vamos todo mundo, Áustria, a Prússia, a Rússia, a Dinamarca, terceira coligação, todo junto contra Napoleão. E o mundo inteiro falou, agora deu ruim, irmão. Napoleão vai ser atacado por 8 frentes de batalha diferentes, cara. Ele foi atacado pelo sudeste, pelo noroeste, pela parte leste, pelo outro leste. E ele venceu todas as batalhas. Incrível. Na batalha de Austerlitz, cara, Napoleão chegou e tava um exército de 80 mil em campo de batalha. Ele tinha 50 mil. E ele reparou que tinha uma colina que ele ocupou e embaixo da colina tinha uma neblina muito densa. Ele colocou 5 mil soldados lá, abaixados, escondidos. Ninguém viu os caras. E aí ele abandonou a colina. Os austríacos avançaram e subiram. Começa a luta na colina, pá, 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 a França em desvantagem, sobe os russos, pá, a França em muita desvantagem, e aí o cara resolve mostrar a genialidade. Os caras da neblina subiram a colina e atacaram bem no meio das tropas russas e austríacas. Essa gente não se gosta. Austríacos são germânicos, russos são eslavos. Na primeira oportunidade que um tiver 100 anos, eles vão meter o pé. E aí os russos abandonaram os austríacos na colina, que foram massacrados pelos canhões de Napoleão e pelos caras que subiram na neblina, e fugiram. Só que os russos acharam que a fuga fosse dar a eles a vida, mas não, porque eles fugiram exatamente por onde Napoleão queria, irmão, por um lago congelado. E aí quando eles perceberam que estavam no lago, todo mundo, vamos devagar, sócios, devagar, sócios. E estão andando ali, meu irmão, daqui a pouco eles só escutam um barulho. Pum!
Napoleão. Aí um soldado russo olhou e falou assim, Napoleão errou. Ele falou, errou não, idiota. Olha pro chão. Daqui a pouco o Napoleão começou a atirar. Tá tudo bem, Renan? É porque desapareceu pra mim aqui. Ah, beleza. Começou a atirar na lagoa, até que o lago quebrou, irmão. E 20 mil russos afundaram no lago. E o czar Alexander olhou para o seu general e disse, nós somos crianças nas mãos de um gigante. Fazendo uma clara referência à genialidade de Napoleão Bonaparte. Pô, porque é bizarro, né, meu irmão? Você olha para um campo de batalha, tu vê o campo de batalha. Napoleão vê neblina, vê colina, vê lago, vê, pô, manuseia os canhões. Aí quando ele volta para a França, ele fala, gente, olha só, pô, eu venci 4 países ao mesmo tempo, eu venci 6, 7 batalhas consecutivas, eu acho que eu tenho que fazer um arco do triunfo. O arco do triunfo é uma coisa feita pelos romanos há milhares de anos atrás. Sempre que os romanos venciam uma batalha, eles faziam um arco do triunfo e registravam. Aqui nós vencemos os Catos, sob o comando do Aéreos Calhos, sob a 14ª Legião Laudai, blá, 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 blá. Então, tem arcos romanos em vários lugares do mundo, que é ali onde eles venceram, se ligaram? Hoje em dia, as cidades fazem arcos para ornamentar, não significa nada. Esse aqui é o arco de Barcelona, lindíssimo, mas não é um arco comemorando nenhuma batalha. Isso aqui é o arco de Nova York, desmilinguido, né? Também não é em homenagem a uma batalha, mas olha para esses arcos e olha o arco de Napoleão Bonaparte, irmão. Pô, é quase um cubo do triunfo, né, cara? E aqui tem ele, ó, em cima de 2 mulheres abaixadas, uma é Eucléria e outra Nobreza, ele tá submetendo as duas. Cada um disso aqui, ó, é um registro de uma batalha que ele foi vitorioso. O Arco do Triunfo está até hoje lá no meio de Paris, um monumento gigantesco à imortalidade e à genialidade de Napoleão, e ele manda construir depois de Austerlitz. Por favor, Renan. Agora, em 1806, Napoleão Bonaparte, irritado por não conseguir derrotar a Inglaterra, o que ele faz? Ele resolve atacar os ingleses de uma outra forma. E aí ele decreta o bloqueio continental em 1806. Tu imagina, cara, um maluco de 1,58 m olha para dezenas de países europeus e diz: ninguém pode comprar e ninguém pode vender nada para a Inglaterra. Me ouviram? E se eu quiser, te enfio a porrada? Tudo bem, foi mal. O maluco bloqueou. É surreal. Falou, ninguém vai comprar, ninguém vai vender. E se me desobedecer, eu vou descer o cacete. Mano, tentaram fazer a 4ª coligação. Ele venceu mais 5 batalhas. Tentaram fazer a 5ª coligação. Ele venceu 6 batalhas, a Europa desistiu, pô. Napoleão realmente consolidou a ideia de que ele é o quê? Invencível. A Inglaterra começa uma luta contra o tempo. Porque cada mês que ela não vende, é um mês que a França vende mais. A cada 2 meses que ela deixa de ganhar, são 2 meses que a França está ganhando mais. E aí a ideia do bloqueio é asfixiar a Inglaterra? É. Mas é estimular a indústria francesa. Napoleão fala, olha só, eu garanti para vocês o mercado europeu inteiro. Então produzam, desgraçados, produzam, entendeu a ideia? E a burguesia já é Napoleão, tá todo mundo crescendo. E aí eu te contei a história. A Inglaterra, então, ela resolve que, meu irmão, alguém tem que furar o bloqueio. E aí quem é my best friend? Quem é maior old friend? Portugal. Já te contei essa história. O príncipe regente Dom João era um jovem rei, que não era rei ainda porque a Maria estava viva, a Maria louca. E aí um dia vai o embaixador inglês e fala assim, Little John, how are you? Little John, tô fine. Little John, você vai comprar nossos produtos? Little John, Dom João falou, não posso comprar. Napoleão não me permite, ó pai. Ele falou, Little John, me quero como your friend ou como your enemy? Ele, que isso, brother, take it easy, think about your choice. Goodbye. Ou seja, olha só, meu irmão, não quero saber. Ou você compra
ou tu vai tomar bala da Inglaterra. E aí Dom João está cercado pelas duas maiores potências. Ele fura o bloqueio por meses. E ele troca cartas com Napoleão. E Napoleão achava ele um puxa-saco. Quando Napoleão percebeu que não era para puxar o saco, era para driblar a vigilância francesa, porque ele estava comprando a Inglaterra, Napoleão ficou muito puto. E aí Napoleão escreveu: o único que me enganou foi Dom João do Portugal. E ele então declara guerra a Portugal. Qual o problema de declarar guerra a Portugal? Dá para ir por mato? Pode até tentar. Mas agora que a Inglaterra está fechada com Portugal, isso aqui tudo, filhão, tá cheio de navio inglês. Então Napoleão tem que ir por terra. Qual o problema de ir por terra? Tem a Espanha. Então Napoleão vai conversar com Fernando VII. Fala: Fernando, revoar. Fernando, fala: como estás? Fernando, que pensas de nós outros, mito, invadirmos Portugal? E o bobão do rei da Espanha falou o quê? Me gusta mucho. E estupidamente, o cara me deixa 80 mil franceses marchar até Madrid, cara. Quando Napoleão chegou na capital, ele falou: porra, já torra aqui, torra bem essa porra pra mim. E aí ele atacou o rei. Tava em Madrid, pô. É igual você ter um galinheiro e convidar um lobo pra dormir no teu galinheiro, pô. Napoleão é um conquistador. Ele olhou para uma capital e ele quis o quê? Conquistá-la. E além dele prender a corte, a família real e fazer a rendição espanhola, Napoleão é um cara tão abusado que ainda vai coroar o próprio irmão, olha lá. José Bonaparte foi coroado por Napoleão como rei da Espanha. E isso vai favorecer a independência da América Espanhola. Paraguai, Colômbia, Venezuela, todo mundo fala: pô, não vamos responder a um rei francês, dane-se. E é por isso que quando os franceses chegam em Lisboa, primeiro eles passam em Porto, depois descem para Lisboa, a galera estava metendo o pé. Por isso que não é a transferência só da família real, é da corte portuguesa. Só que Napoleão chegou e ficou a ver navios. Os navios já estavam saindo do porto, e aí reza a lenda, que não é bem lenda, porque parece que é real mesmo, que Napoleão dá tiros para tentar afundar os navios de Dom João e não consegue. E isso aqui é uma charge da Inglaterra, né, zoando. É o Napoleão tentando pegar Dom João pelo cabelo, Dom João fugindo e Napoleão gritando: stop them, murder, fire, blá blá blá. E aqui, bonjour, monsieur, vamos para o Brasil. E aí, a transferência da corte acontece. Isso aqui é um quadro da corte chegando ao Rio de Janeiro. Aqui o Pão de Açúcar. Mas essa história eu já te contei lá no Otto de Brasil. Agora, a Inglaterra conseguiu o que ela queria. A Inglaterra ela conseguiu ressuscitar a guerra, retomar a guerra. Porque está tendo porrada em Portugal, vai ter porrada na Espanha, porque Barcelona, Catalunha, vai reagir contra a França. E agora é a hora de mais um país furar o bloqueio. E aí lá do outro lado da Europa, a Rússia fura o bloqueio e Napoleão agora sabe que não dá para marchar com 80 mil, pô. É o maior país do mundo. Napoleão Bonaparte vai então com o maior exército da história da humanidade. Maior que de Roma, todas as épocas. E ele vai marchar pela Europa inteira com 650 mil homens, cara. Um exército que falava 8 idiomas. É como se eu pegasse toda a Ribeirão Preto inteira e botasse ela para marchar junta, cara. Surreal. Tanto que ele passa pela Europa, ele passa na terra dos inimigos. Ele passa em Confederação Alemã, ele passa por Áustria, ele passa por Prússia, ele passa assim, né? Vai fazer o quê? Vai fazer alguma coisa? Ah, bom, pensei, meu irmão. E a Prússia assim, né? Não tem que fazer, mano. Ele para aqui em Varsóvia e invade a Rússia. Quando o general russo pegou a luneta, olhou pelo binóculo e viu o maior general da história à frente do maior exército da história, o cara falou: Fudovski, meu irmão, não tem condição. E foi aí que Napoleão se deparou com a desesperada estratégia da terra arrasada. Primeira cidade que eles chegaram, os animais mortos. A água contaminada.
a lavoura queimada, ou seja, ele não consegue se reabastecer. Chegaram na próxima cidade, animais mortos, lavoura queimada, água contaminada. Napoleão percebeu. A Rússia não quer deixar que as tropas dele comam. E ele falou, então eu vou atacar Moscou. Só que eu vou te falar, Moscou estava a 750 quilômetros da fronteira com a Polônia, ou seja, quase 1000 para Varsóvia. E Napoleão foi, porque ele falava, não é possível que eles vão queimar Moscou. Queimaram, meu irmão. Olha a Catedral de Moscou aqui, ó. E Napoleão gritava, covardes, enfrentem-me, covardes. E os russos, vem mais, pô, vem mais, vem mais. Porque eles não fugiam, não. Eles ficavam à vista, mas eles estavam atraindo. E Napoleão foi entrando. E quando percebeu, as tropas já tinham se esticado em quilômetros. A galera estava fraca, faminta, sem comer, porque não tinha como se reabastecer. E como já não bastasse toda a caótica situação, aí chegou o inverno. Ah, professor, mas pô, a França tem inverno rigoroso. Não, gente. Quando eles estavam ali no final de novembro, eles estavam marchando a 0 grau. No começo de dezembro, eles estavam marchando ali a -5. Beleza, o francês aguenta. Depois do Natal, foi -30 graus. Em janeiro, -40 graus, cara. E aí não tem o que fazer, porque a própria farda francesa não aguenta. É uma farda de algodão, de linho. Aquilo congela. Os botõezinhos de estanho, pode perguntar para o Alanzinho, racha, puft, puft, e quebra. O coturno é de couro de vaca. Tu já viu vaca na neve, porra? Os caras vão marchando, daqui a pouco cai. E já sabe, tira o coturno, gangrenou, o pé tá preto. O sangue congelou, as células morrem. Filhão, se pegar a safena, para o coração. Tem que amputar na hora. Tem médico para amputar? Não. Quem amputa? O amiguinho. Bota o pé na madeira, quebra com fuzil, outro vem serrando e sem anestesia, meu amigo. Os caras morriam sozinhos. Estavam marchando, bebiam um gole do cantil, desabava. A água, pô, pegava a temperatura corporal, despencava, o coração não aguentava. Parada cardíaca. Então, foi um ambiente apocalíptico, tá ligado? Ah, professor, mas e os russos? Galera, os russos usam pele de animal que eles criam. Rena do Papai Noel é 3 dedos de gordura. Alce, urso. E outra coisa, o russo bebe vodka o dia todo. A vodka só foi considerada bebida alcoólica na Rússia em 2011. Não era considerada bebida alcoólica. Ah, qual é, professor? Eu tô falando sério. O bebezinho tá aqui, russo. A mãe olhou, ele tá começando a ficar com geladinho, a mãe bota o dedinho na vodka e bota na boquinha do bebê. Aí o bebê já fica com a bochechinha corada. Aquela criancinha, quando chega na idade de vocês, bebe vodka igual bebe água. Porque vai para esquentar. Então é uma dinâmica completamente diferente. Quando os russos resolveram atacar, antes deles atirarem a primeira bala de canhão, os franceses estavam morrendo sozinhos. Cara, Napoleão demorou 20 anos para ter uma derrota. Mas quando ele teve também, os números são catastróficos. O Napoleão ele vai com 650 mil e ele volta com 80. E agora tu acha que ele vai voltar com 80 como? Tirando onda igual ele foi? Não, galera. Ele volta assim, ó. E aí, meu irmão, a Inglaterra fala, Áustria, Prússia, todo mundo agora, pô, não, bom, let it go. E aí Napoleão vem por aqui, né? A Rússia vem atrás. A Rússia fala, bora Prússia, bora Áustria, todo mundo, uou, vai, pegaram ele aqui, ó, em Leipzig, que tem até o time do Red Bull. E ali ele foi derrotado de novo na Batalha das Nações, ou chamada Batalha de Leipzig. Ele ainda consegue driblar, perdeu mais 40 mil, mas ele consegue driblar a galera e ele volta para Paris, a Inglaterra não invade, falou, oh, para geral. Mas falei, qual foi, Napoleão? Tu perdeu? É pra gente invadir? Vai querer esculacho? Napoleão, não. Perdi. Não vou fazer besteira, não. Tá de boa, mas vamos negociar o acordo. Então, Napoleão Bonaparte,
ele assina um acordo chamado Tratado de Fontainebleau. E esse Tratado de Fontainebleau, isso aqui é Leipzig, onde ele, como é que se fala? Perdeu, né? E aí Napoleão vai ser exilado na ilha de Elba. Estão vendo aqui Elba? Fica ao lado de Córcega. É onde ele pescava com a família, onde ele passava as férias com o pai. Ah, Otto, eu vou te exilar em Búzios. Eu falei assim, que droga, né? E outra coisa, ele recebia 40 mil francos por mês. 40 mil francos mês. Ou seja, eu não chamo isso de exílio, eu chamo isso de aposentadoria, né? Mas eu vou te falar, isso não vai satisfazer Napoleão por muito tempo. Ele ficou ali alguns meses e fugiu, irmão, fugiu com 5 caras. Desceu aqui no sul da França e foi em direção a Paris para reconquistar o trono. Já tinha outro cara no trono, Luís XVIII. É isso mesmo, o irmão do Luís XVI, que foi decapitado na guilhotina. Ele já era o rei. E de repente Napoleão tá vindo em direção a ele com 5 caras. Bom, por onde ele passava, a galera falava, meu Deus, Napoleão, pra onde você vai? Porra, Mengão 1-0, tá de sacanagem, não é possível. Mentira. Ai, que felicidade. E aí, cara, Napoleão tava vindo com 5 caras, né? E aí a galera vinha, Napoleão, onde é que você vai? Eu vou a Paris. Aí ele foi juntando uma galera, juntou 2 mil. Pô, professor, não é um exército. Não, não é um exército, mas é um bonde. E aí o rei mandou 40 mil sob liderança de Lafayette para acabar com Napoleão. Chegou lá, meu irmão, Lafayette levantou a mão, Napoleão levantou a mão, 2 mil cá, 40 mil lá. Vieram no meio do campo de batalha, e aí Lafayette falou, Napoleão, entregue suas armas, poupe a vida desses pobres homens, nesse campo de batalha não terás a vitória. Napoleão olhou e disse, não vim atrás da vitória, Lafayette, vim atrás de seus homens. Começou a cavalgar em direção aos 40 mil. Quando chegou, todo mundo, Napoleão olhou assim, pá, vocês me reconhecem, vocês me reconhecem, todo mundo, sim, senhor, sou eu, vosso imperador Napoleão Bonaparte. E lhes faço o meu último pedido. Lutem por mim mais uma vez, lutem por mim mais uma vez, mais uma vez. Lá atrás, com um fuzil na mão, aos prantos, Jeremias não aguentou e gritou, Napoleão, porra! E todo mundo, Napoleão! E ele começa a cavalgar entre a galera, todo mundo, e aí ele manda, pra Paris, pá, 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 pá. Um jornal da época estava publicando, o anão de Córcega se aproxima, o bastardo está nos muros de Paris. E aí quando ele chegou em Paris, o rei fugiu. O mesmo jornal publicou, Vossa Majestade enfim retorna a casa. Napoleão vai governar por mais 100 dias, mas foi definitivamente derrotado na Batalha de Waterloo e vai seguir para o seu exílio em Santa Helena. Agora sim, um exílio no meio do nada, meu irmão. E eu vou te falar, isso foi em 1815. Em 1817, Napoleão trocou cartas, sabe com quem? Com os pernambucanos, é isso mesmo. Os pernambucanos estavam organizando a Revolução de 17 e queriam pegar ele para ele ser o imperador do Brasil, tinha até bandeira lá. Mas depois desistiram, não rolou e Napoleão vai seguir no seu exílio até 1821. Mas essa história eu te conto na próxima aula. Valeu, galera! Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.